Entrou aí, Major? Show! Cava bom! Lívia! Diz ao povo aí que eu vou começar. Bora. Pontualmente, ó, 8h49, 30 segundos pra gente começar. Bora. Era Felipe, não é o nome do professor que tava aqui? Felipe. É Felipe Távora, né? Sim, acabo da aula de LEP é punk. Eu já dei aula de LEP. Eu acho chato pra caralho, mas parece que a aula dele é boa. É. Mas eu acho um assunto chato. Chama o povo, Major. Agora. Ligeiro como quem rouba. Bora. Cuida, doutora. Bora. Quando for 10 e pouco, aí vocês vão todos querendo ir embora. Aí me deixa sozinho falando só. Não é não? Ontem não é padrão raio, Major. É outro nível, Major. É bruto. É acostumado a mandar no povo. Bora, atleta. Bora, atleta corredora. A gente foi correr essa semana. Homem, tia quieto. Eu tô traumatizado de correr, com medo de tu me ligar no meio da corrida. Rapaz, vou contar onde Mona Lisa pra vocês. E vocês vão ver, meu amigo. É. Senta aí, eu vou contar já a tua história aí, viu? Esse meme. Bora. Bora. Concentrou? Chama, Major. Pronto, concentrou? Então vamos embora. 8h51, estamos indo para 8h52, vamos começar. Senhores, 8. É 8h52, não é? É 8h52. É. Te alui, homem. Senhores, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para este nosso encontro. Está meio esvaziado aqui, mas é porque o povo ali fora ainda é concentrado. Estão vindo aos poucos. Enquanto isso, eu queria dizer para vocês que quando vocês forem correr, evitem olhar o celular, né? Porque eu participei de uma corrida domingo, né? A corrida Sesc Crato, lá todo empolgado lá, botei 10 quilômetros. Aí eu corro com o celular ouvindo música, né? Pra relaxar a mente e tal. Aí, meu amigo, e haja a música parar. Aí eu, a música parava, eu olhava o celular, aí voltava. Aí daqui a pouco de novo, eu disse, que diabo é que tá ligando? Meu amigo ligou umas 3 vezes, eu disse, não, tá acontecendo alguma coisa. Três ligações seguidas é porque tem alguma coisa acontecendo. Deve ter alguma notícia ruim. Notícia ruim é assim, né? Ligações insistentes. Aí eu, puta que pariu, quem porra é que tá ligando? Aí quando eu vejo Mona Lisa. Ei, professor, é porque eu queria tirar uma dúvida. Porra, Mona Lisa, no meio da corrida, Mona Lisa. Eu queria tirar uma dúvida. Dúvida de quê, Mona Lisa? O senhor vai demorar muito? Puta que pariu, Mona Lisa. Ficava aqui correndo, cansado, feito a porra. Vai demorar muito? Meu amigo, quase que eu digo, tá com pressa, Mona Lisa? Onde é que tu vai? Eita, meu amigo, é rojão, viu? Não, Mona Lisa, ninguém liga na hora da corrida não, Mona Lisa. Não, é porque o senhor tá demorando, vai demorar muito ainda. Mona Lisa, são 10... Ela fez a caminhada, ela e os idosos lá fazendo a caminhada. Ei, meu amigo, foram as 3 ligações dela, meu amigo. E sabe aquele povo que é insistente? Porque é assim, se você liga uma vez para uma pessoa e ela não atende, você não liga mais. Você espera a pessoa ver a ligação e retornar. Mona Lisa, ela parece que tem um problema, que se ela ligar primeiro e não atender, dá um negócio nela, um toque nela, que ela começa a ligar insistentemente até a pessoa atender. Oxi. Agora não passou na cabeça de vocês em nenhum momento, ele deve estar correndo, gente. Então...
Ou seja, vejam o perfil de Mona Lisa. Mona Lisa é aquela mulher que ela liga uma vez, se ela não atender, ela liga 20. Aí liga 20 para a pessoa. Stalking, isso é stalking total. É crime total. Perseguição sistemática, isso aí. Ela liga uma, não atendeu, ela liga 20, até a pessoa atender. É flagrante total. Mona Lisa ligou uma, não atendeu, esquece, Mona Lisa. Espera a pessoa ver que ela retorna quando for possível. Aí não. Aí dá uma coceira nela e ela fica compulsiva, ligando, insistentemente, até botou o pau do apicultor para ligar. Eu tenho certeza que não foi ideia sua, cara. Foi ideia de Mona Lisa. Foda. Aí o cabo correndo e a música parando. Aí disse, que porra, quando eu vou ver Mona Lisa. Ei, professor, deixa eu tirar uma dúvida. Foi, não, tá doida, Mona Lisa. Ligou uma vez, Mona Lisa, já deu. Senhores, então um abraço aí pra Mona Lisa, que é nossa atleta aí, focadíssima no projeto, nosso amigo apicultor. Muito bacana. Sesc Crato, foi bem legal. Eu recomendo a vocês que vão fazer concurso de carreiras policiais. Vocês sabem que o físico tem que estar em dias, né? Infelizmente não se pode só estudar, tem que cuidar. Não, Major. Tem que ter o físico em dia. Vai ter corrida Sesc Juazeiro, as inscrições ainda estão abertas, né? Vai ser legal também, participe, eu vou participar também. Deixem de ir não, aproveita. Hã? Não, aqui é outro esporte. Aqui tá os esportes dele ali é outro nível. Aí não é coisa pouca não, Major. Aí é outro padrão, aí é outro padrão. É outro nível aí. Aí é elite, é outro tipo de esporte. Senhores, então boa noite a todos. Pra gente quebrar o gelo, pra galera se reunir, todo mundo teve um intervalo aí. Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre crimes contra a administração pública. Antes de iniciar, senhores, eu estava vendo aqui a aula com o professor Felipe e eu vi que ele tem a letrinha bem bonitinha, tem um negocinho bem organizadinho. E aí eu fiquei um pouco envergonhado, porque eu sei que a minha letra não é bonita. E eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de trauma em relação a isso. Isso é sofrido, isso é gatilho para mim, emocional. Certo? Depois eu tenho que ir na minha psicóloga dizer, o pessoal fica rindo da minha letra, doutora, porque a pessoa diz que é feia, que eu não sei escrever. Gente, o que eu falo na nossa aula vai estar no material de vocês. Vocês têm um material aí impresso, já bonitinho, coloridinho e tal. Quando eu faço essas anotações, não é para você copiar, até porque eu não estou introduzindo informações novas. Eu estou organizando a coisa de uma maneira mais didática. E outra, quando eu anoto alguma coisa, eu faço com o propósito de cadenciar a minha fala. Para não ficar aquela metralhadora verbal, a pessoa falando desesperadamente. Então eu anoto para diminuir a intensidade, para você respirar. Tá bom? Mas não fique desesperado para querer anotar. Primeiro que eu não faço ditado. Não sei se já viram aí, eu não faço ditado, né? Eu acho bonitinho quem faz o quadro Falcão, a letra de Falcão, Ave Maria. É a coisinha mais linda do mundo, a letrinha dele, né? Aquela que fez caligrafia. Tem aquele negócio de caligrafia. Eu não fiz caligrafia, bebê. Hã? Inspetor. Escrivão lá faz caligrafia, a gente é acostumado a resolver os problemas, a gente não é acostumado a ficar desenhando, não. Então, gente, não se desespere com a minha letra feia. Eu anoto só para a gente cadenciar o ritmo e organizar tudo, certo? Porque as informações estão todas no material de vocês. Uma ou outra coisa pode ser que eu saia. Aí você vai e anota os tópicos. Eu faço anotação de tópicos. Então, assim, não fiquem encasquetados com isso de anotar, desesperado, não, porque o que eu estou falando tem no material de vocês. Às vezes, se eu for além, você faz só o complemento, faz só uma anotação à parte. Basicamente é isso. Então não fiquem deprimidos não com a minha letra não. Acontece, gente. É assim, minha letra é feia, mas o importante é que eu dou resultado. Né? É isso, a letra não é bonita, mas escrivão a gente trabalha com o princípio da eficiência. A gente é acostumado a resolver problemas. É o princípio da eficiência. Então o importante aqui é eficiente. Certo? Então sejam todos bem-vindos. Um beijo aqui para a Mona Lisa, aqui, nossa amiga. Empata a corrida, né? Faz caminhada e fica atrapalhando quem está correndo. É foda. Crimes contra a administração pública, senhores. Tema muito recorrente em concursos públicos. Por que é recorrente? Porque vocês todos estão buscando, estão objetivando se transformarem em servidores públicos. E como tal, existem certas coisas que vocês precisam ter conhecimento, porque vão fazer parte do cotidiano de vocês. Beleza? Começa essa nossa brincadeira, meus amigos, dizendo que aqui no nosso Código Penal, nós temos um título gigantesco que é dos crimes contra a administração pública. Esse título está lá no final do seu Código Penal. André, deixar lá no final porque ele é menos importante? Não. Na verdade, o que acontece é que o direito penal, na parte especial do Código Penal, ele é dividido em vários títulos. E começa protegendo aquilo que é mais importante, ser exatamente dos crimes contra a pessoa. Mas não quer dizer que um é mais e o outro é menos. É apenas uma ordem lógica.
E aí ele fecha exatamente com os crimes contra a administração pública. São inúmeros artigos dos crimes contra a administração pública, começando lá no artigo 312. E aí, veja, o que é que cai, o que é que despenca? Não vamos gastar a vela com defunto ruim. Vamos usar aqui, meu amigo, o princípio da eficiência. O que vai cair, possivelmente, na prova de vocês, senhores, são os chamados crimes funcionais. Beleza? Crimes funcionais. Como assim, André, crimes funcionais? Crimes funcionais, senhores, são aqueles crimes que são praticados por funcionários públicos. FP, funcionários públicos. E eu sei que vocês são grandes fãs de direito administrativo. O colega aqui estava me confidenciando aqui que adora estudar atos administrativos, que é uma matéria muito, muito agradável, muito legal de estudar. Um abraço para o nosso amigo Falcão. Né? Aqui, meus amigos, nós temos uma corrente, digamos assim, bem mais ampla do que em relação ao direito administrativo. Lá no direito administrativo você vai aprender, você não fala mais em funcionário público, isso lá está em desuso. Lá você vai trabalhar com a ideia de servidores públicos, que são aqueles que ocupam um cargo previsto em lei. Lá você vai trabalhar com a ideia de empregados públicos, que são aquelas pessoas que trabalham para a administração pública, mas submetidos a um regime seletista, né, vinculados à CLT. Aqui no direito penal, André, não é servidor e empregado público, não. Aqui a gente usa uma terminologia que ela é um tanto quanto desatualizada. A gente fala ainda em funcionários públicos. E aqui em direito penal, meus amigos, essa percepção, ao contrário do que acontece no direito administrativo, ela é bem ampla. Tanto é, meus amigos, que em relação a isso, você tem uma norma penal explicativa lá no seu artigo 327, que ele diz que funcionário público é todo aquele que ocupa cargo, emprego ou exerce função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Aí, de repente, alguém me pergunta, se tiver algum estudante de direito aí, sempre tem, quem nunca. André, eu sou estagiário voluntário. E aí, eu sou funcionário público para fins de direito administrativo? Para fins de direito administrativo, você não é. Mas para fins penais, você é. Porque aqui nós temos uma acepção ampla. Funcionário público para fins penais é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Quer dizer, André, que para fins de direito administrativo eu não sou, mas se, por exemplo, eu pegar algo, eu estou cometendo crime, tá. Então, essa é a perspectiva do direito penal. Você vai encontrar essa definição do que é funcionário público lá no seu artigo 327 do CP. É uma norma penal explicativa. Beleza? O Código Penal já está mastigando para você essa ideia do conceito. E aí, porque aqui tem os crimes funcionais? Os crimes funcionais, meus amigos, são aqueles crimes praticados por funcionários públicos. Logo, qual é a característica marcante desses crimes funcionais? Eles são crimes próprios. André, como assim crimes próprios? Basicamente, meus amigos, quanto ao sujeito ativo, o crime ele pode se classificar em comum. O que é que isso quer dizer? O que é um crime comum? O crime comum é aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele pode ser um crime próprio, que é quando se exige do sujeito ativo, aquele que está cometendo o crime, uma determinada característica, uma determinada condição. No caso aqui, a condição de funcionário público. Beleza? E nós temos ainda os chamados crimes de mão própria. André, como assim os crimes de mão própria? Para facilitar o seu entendimento, senhores, vocês podem anotar o sinônimo de mão própria. Mão própria também é chamado de crimes de atuação pessoal. Crime de atuação pessoal. Ou, meus amigos, de conduta infungível. Infungível. Qual é a ideia aqui nos crimes de mão própria? Significa dizer que eles não admitem coautoria. O que eles vão admitir é apenas a chamada participação. Já os chamados crimes próprios, eles vão admitir tanto a coautoria, como vão admitir a participação. André, por que crime de mão própria não admite coautoria? Porque eles são crimes de atuação pessoal. O exemplo clássico de crime de mão própria: falso testemunho. Ei, André, quem é que pode cometer falso testemunho? Somente a testemunha. Ninguém mais, ninguém mais. Quando muito, o que a gente pode ter é um partícipe. André, estou voando. O que diabo é um partícipe? É aquele que induz, instiga ou auxilia alguém a cometer o crime. Isso são chamados crimes de mão própria. Beleza? Existem crimes funcionais que são de mão própria, a gente vai falar isso no momento apropriado. Por hora, o que é que eu quero que você guarde? Que, em regra, os chamados crimes funcionais, eles são crimes próprios. E se eles são crimes próprios, significa dizer que eles admitem tanto coautoria como participação. André, quer dizer que um particular,
ele pode ser responsabilizado por um crime funcional, que é o crime praticado por funcionário público? Pode. Porque nos crimes funcionais, todos eles têm uma característica comum. Eles são crimes que são praticados por funcionários públicos. Isso é o que se denomina de uma elementar. E em sendo elementar, essa circunstância ela é perfeitamente aplicável para outras pessoas, desde que você tenha conhecimento. Então, por exemplo, Vinícius ele pode responder por um crime funcional juntamente comigo? Pode. Ele não pode responder por um crime funcional só. Mas se ele estiver agindo em concurso como funcionário público, como é o meu caso, a minha condição de funcionário público, que é um elemento dos crimes funcionais, vai se comunicar para Vinícius, desde que ele saiba que age em concurso como funcionário público. Tranquilo, senhores, com essas pequenas introduções aqui bem básicas. Então, isso aqui é o básico do básico. Não se percam, estamos falando sobre crimes contra a administração pública. A minha aposta é que vocês precisam conhecer os chamados crimes funcionais, que são os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Todos bem até aqui, senhores? Todos aqui de boas, dando para acompanhar? Show! Crime funcional, meus amigos, eu tenho uma classificaçãozinha que é importante que vocês conheçam, que esses crimes funcionais eles podem se desdobrar nos chamados crimes funcionais próprios, que também pode ser chamado de puro, e temos os chamados crimes funcionais impróprios, que são chamados de impuros. Qual é a diferença, André, entre os dois? Como é essa classificação aí? Os chamados crimes funcionais próprios ou puros, meus amigos, são aquelas condutas que somente são criminosas se praticadas por funcionários públicos. Ausente o funcionário público, o fato se torna atípico. Atipicidade. Uma atipicidade. Beleza? Isso é um crime funcional próprio ou puro. Como assim? Significa dizer que se eu tirar essa condição de funcionário público, o fato ele se torna atípico, ele se torna um indiferente penal. É diferente do que acontece com os chamados crimes funcionais impróprios ou impuros. Aqui nós vamos ter um negócio chamado de atipicidade relativa. Como assim, André, uma atipicidade relativa? Essas condutas, elas são condutas que, se você retirar o funcionário público, elas permanecem sendo criminosas. Elas deixam apenas de ser crimes funcionais. Já na atipicidade, nos crimes próprios ou puros, retirou o funcionário público, o fato se torna totalmente atípico. Nos impróprios ou impuros, você retirou o funcionário público, não vai se tornar atípico. O que vai haver é uma desclassificação. Como assim, André? Por exemplo, existe o crime de furto. Concordam comigo? Furto, subtrair coisa alheia móvel de outra. Simples assim, artigo 155 do seu Código Penal. Quando o furto ele é cometido por um funcionário público, isso se chama peculato. Então veja, se Vinícius praticou um furto contra a administração pública juntamente comigo, mas lá na frente Vinícius conseguiu provar que não sabia que eu era funcionário público, ou que não se utilizou das facilidades que o meu cargo proporciona, essa conduta de Vinícius ela vai ser desclassificada, vai se tornar fato atípico? Não. O que vai haver é uma desclassificação para o crime de furto, que é um crime contra o patrimônio. Então, basicamente, o peculato eu posso dizer que é o legítimo exemplo de um crime funcional impróprio ou impuro. Por quê? Ausente a condição de funcionário público, nós vamos ter uma desclassificação da conduta. André, e o exemplo de crime funcional próprio ou puro, que vai ter a tipicidade absoluta? A gente vai falar já de um troço chamado prevaricação. Prevaricação também é um crime funcional. Só que, veja, é um crime que não tem um correspondente, ele não tem um primo ali dito pelo Código Penal. De modo que, se você tirar o funcionário público, esse fato ele se torna atípico. Não se preocupem, não se desesperem, tudo isso que eu estou falando está no material de vocês. Todos bem até aqui? Vamos começar, meus amigos, pelos crimes funcionais impróprios ou impuros por excelência, que é um dos mais importantes do seu Código Penal, que é exatamente o nosso crime de peculato. Beleza? André, como assim peculato? Peculato, meus amigos, é um crime funcional. O que é que isso quer dizer? Que é o crime que ele é praticado por um funcionário público contra a administração pública. Peculato, senhores, ele está lá no artigo 312 do seu Código Penal. Artigo 312 do CP. Beleza? Ficou horrível meu mas está valendo. Como assim?
Basicamente, meus amigos, nós temos várias modalidades de peculato. Eu vou focar com vocês aqui nas mais importantes. De cara, qual é a mais importante? É o chamado peculato próprio. André, como assim peculato próprio? Peculato próprio, meus amigos, é aquele que está no caput do artigo 312. Qual é a ideia aqui do peculato próprio? Aqui nós estamos falando do peculato que é praticado por um funcionário público que tem a posse sobre a coisa. E ele tem aqui uma posse que é lícita. André, o que é uma posse lícita? Quer dizer que ele tem uma posse em razão do cargo. Beleza? Ele tem uma posse em razão do cargo. E aí o que é que acontece? Essa posse, que a princípio ela era lícita, ela era de boa fé, ele tinha a coisa em razão do cargo, ocorre o que se chama de uma inversão de ânimos. Como assim, André, uma inversão de ânimos? A princípio ele era um possuidor de boa fé, mas aí de repente ele se toca do óbvio. Ele disse, eu vou ser dono dessa coisa. E aí ele passa a agir de má fé, ele passa a agir como se fosse dono daquela coisa. Esse, meus amigos, é o nosso peculato próprio. Peculato próprio, meus amigos, basicamente ele se desdobra em peculato. Valeu, meu brother. E o chamado peculato desvio. André, os dois são exemplos de peculato próprio? São. Porque os dois pressupõem que o funcionário público ele tem a posse sobre a coisa. Posse essa que é lícita. E aí ele vai ter uma inversão de ânimos. Ele estava inicialmente de boa fé e ele passa a agir de má fé, vai passar a agir como se fosse dono da coisa. Me dê exemplos que eu não estou conseguindo enxergar ainda. Te dou. Por exemplo, teve um juiz lá do caso do Ike Batista, na época da Operação Lava Jato, não sei se vocês vão lembrar disso, vocês são bem jovens. Mas enfim, o juiz ele apreendeu diversos bens do Ike Batista. Dentre esses bens do Ike Batista, ele apreendeu um Porsche. Quem nunca, né, meus amigos, quis andar num Porsche? Foi o que o juiz fez? Ele disse, rapaz, quer saber o Porsche de Ike Batista? Quem vai ficar andando? Eu. Eu queria ver se fosse um Fusca, se fosse uma Brasília, se fosse uma Kombi. Não, mas um Porsche. Ei, André, o juiz ele tinha posse sobre o Porsche do Ike Batista? Tinha, que foi ele que determinou a apreensão. E aí, o que é que ele fez? O que é que ele praticou? Ora, meus amigos, ele praticou o velho bom peculato desvio. Ele passou a utilizar aquele bem com desvio de finalidade. Ei, minha amiga, o Porsche do Ike Batista não é para o juiz estar andando, não. Outro exemplo que eu posso dar para vocês de peculato próprio, usando aqui a modalidade peculato desvio. Você, meu amigo, é funcionário público municipal, você é motorista de ambulância. O que é que você faz? Você chama a gata para dar um rolé. Quem nunca, né, meus amigos? Ei, gata, vamos dar um rolé na ambulância. Quem nunca? Vocês, futuros policiais, vamos dar um rolê na viatura, gata. Tu não quer ver como é a viatura? Chega, tá dando risada. Vamos dar um rolê na viatura, gata. Quem nunca? As gatas piram na viatura. A gata diz assim, e para fazer aquele... Como é? É giroflex, gata, o nome disso. Bota o dedo aqui e bota. As gatas piram, meu amigo, no giroflex. A apicultura vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho. Ei, a apicultor olha pra mim e pergunta, André, quer dizer que não pode pegar a viatura para dar um rolê com a gata, não? Pode não, apicultor. A viatura é para ser usada no interesse público, major. Não é para tu estar levando a gata, não. Eu me lembro que logo quando eu entrei na polícia, vocês estão rindo, vocês estão pensando que é verdade, gente, isso é peculato desvio de finalidade. Logo quando eu entrei na polícia, eu tenho uma tia, a minha primeira lotação, quem já assistiu minhas aulas sabe, foi em Missão Velha, né? Aí eu tenho familiares que moram lá em Missão Velha. Ah, você, né, Missão Velhense, lá do... Como é o nome do sítio lá? Eu sei quem são seus parentes são valentes, são bravos. Aí minha tia disse, ei, André, rapaz, coisa boa, tu tá trabalhando na Polícia Civil agora, né, tem uma viatura zona, e é Missão Velha que tu tá. Rapaz, é porque eu comprei um guarda-roupa lá na Zeni, aí eles estão cobrando caro para mandar deixar. Tu tem como pegar a viatura e ir lá buscar o guarda-roupa e trazer não, quando tu tiver vindo trabalhar? Eu disse, minha senhora, viatura não é para ser usado para estar trazendo guarda-roupa, não. Ô, rei besta, acabou de passar no concurso, já está se achando. Ô, bosta. Fala, meu amigo, velho. O mesmo caso de quê? Meu amigo, viatura é veículo oficial, major, é para ser usado no interesse público. Se não é peculato desvio. Oxe, tu não é dono não da bicha, não. Major, não deixar os meninos na escola. Ah, putaria. E ainda configura improbidade administrativa, muito bem lembrado. Ainda tem repercussões criminais. Beleza?
Estão entendendo aqui? Então aqui o cara tem a posse sobre a coisa. E ele vai agir como se fosse dono da coisa. André, mas só deixar os meninos na escola? Claro, meu amigo, isso é interesse público. Qual é o interesse público que tem em deixar teus meninos na escola? Nenhum. Nenhum, hã? A educação dos meninos é teu, macho. Oxi. Interesse público não tem nada a ver com a educação de teus meninos. Então essa é a ideia do próprio. E, meus amigos, também é super comum o chamado peculato apropriação, que também é uma modalidade de peculato próprio. Por quê? Porque o funcionário público ele tem a posse sobre a coisa. Posse essa que ela é considerada lícita. Qual é a ideia? O cara tem a posse sobre a coisa e simplesmente ele se apropria desta coisa. Ele passa a agir como se fosse dono da coisa. André, me dá exemplo. Por exemplo, você está lá numa repartição pública. Aí lá na repartição pública tu decide, sei lá, imagina que houve uma apreensão de bens. Aí, porra, que bem legal, os relógios lá foi apreendido lá com um traficante. Aí o relógio lá na cama dele. Aí relógio, porra, relógio legal, né, aqui. Porra, quer saber? Vou ficar pra mim. Pois é. O cara ficou tão traumatizado que nem relógio o cara usa mais. O cara prefere não saber as horas do que... Pois é, quem nunca, né, meus amigos? Quem não deve, não teme. Meus amigos, isso é peculato apropriação, não pode, meu amigo. Por exemplo, chegou lá vários produtos lá para guarnecer lá a repartição pública que você se encontra lotado. Chegou lá, por exemplo, sei lá, uma resma de folhas, e tu vai pegar uma... Bicho, isso é apropriação. Não pode, velho, isso é peculato. Estão enxergando aqui qual é a ideia do peculato? Existe a chamada prática da rachadinha. Rachadinha é peculato também. André, como é rachadinha? O político vai nomear um determinado cargo em comissão, aí metade do salário vai para ele e metade para o político. Isso é peculato também, filho. Não é assim não que funciona, não. Veja, meus amigos, ele tem a posse sobre a coisa e ocorre aí uma apropriação. Tanto é, meus amigos, que o peculato ele tem um irmão. Qual é o irmão? É o artigo 168 do seu Código Penal, que é o crime de apropriação indébita. Todo mundo conseguindo enxergar até aqui, essa sutileza aqui do peculato? Então, esse é o peculato próprio. André, se tem um peculato próprio, só posso crer, só posso acreditar que existe também um peculato impróprio. Sim, meus amigos, temos também um peculato impróprio. Ele vai estar lá no artigo 312, não mais no caput, mas sim no parágrafo 1º. Peculato impróprio, meus amigos, ele é sinônimo de peculato furto. Eita, desandou. Ele é chamado de peculato furto. Qual é a ideia do peculato furto? Nessa situação aqui, meus amigos, o funcionário público ele não tem a posse sobre a coisa. A coisa é totalmente estranha às funções que ele exerce. Todavia, ele se vale das facilidades que a condição de funcionário público oferece para subtrair. Meus amigos, o irmão aqui do peculato furto, como o próprio nome já diz, é o velho e bom artigo 155 do CP. Esse é o peculato furto. Como é o peculato furto? O funcionário público ele não tem a posse, mas ele se utiliza das facilidades que a condição de funcionário público proporciona para subtrair. Ou subtrair, ou concorrer para que outrem subtraia. Eu sou funcionário público. Eu sou lotado na delegacia da mulher. Aí eu estou sabendo que lá na delegacia regional tem uma determinada apreensão de bens. Aí eu disse, ei, Vinícius, eu vou entrar lá na regional, eu sei onde é que ficam os materiais apreendidos, eu vou deixar a porta destrancada, aí tu vai lá, entra e faz a subtração. Gente, isso é peculato furto, para mim e para Vinícius. Lembre-se que a minha condição de funcionário público se comunica para ele, não é? Porque se trata de uma circunstância elementar. Veja, esse é o peculato furto. Por que é chamado de impróprio? Porque ele não tem a posse sobre a coisa. Todo mundo conseguindo acompanhar até aqui? E, meus amigos, o peculato é o único crime funcional, é o único crime, na verdade, contra a administração pública que admite a chamada modalidade culposa. Qual é a ideia aqui, André? Aqui o funcionário público ele vai continuar concorrendo para o crime de outrem. Só que aqui, meus amigos, ele vai concorrer culposamente para o crime de outrem. Então, veja, nós temos o peculato próprio, temos o peculato impróprio, que é o peculato furto, e temos o chamado peculato culposo. Qual é a ideia aqui? Aqui o funcionário público ele vai concorrer culposamente. Meus amigos, a característica marcante de um crime culposo é exatamente a inobservância do chamado dever de cuidado objetivo. Gente, funcionário público não é para ser lesado, não. É para ter cuidado, é para ser zeloso com a coisa pública. A coisa pública é de todos nós.
né? Pertence a toda a coletividade. Tanto é que o sujeito passivo aqui é a coletividade. E aí qual é a ideia? Aqui o cara vai concorrer culposamente. André, me dá exemplos? Dou. Nosso amigo apicultor pega a viatura e deixa a viatura aberta com a chave dentro. Aí o apreciador do alheio vê aquela viatura lá dando moleza e subtrai a viatura. O apicultor vai responder criminalmente? Vai, filho, peculato culposo. Porque culposamente ele concorreu para o crime de outro. E aí, detalhe, o peculato culposo, isso cai muito, isso é muito recorrente, ele admite reparação do dano. Ele admite a chamada reparação do dano. E essa reparação do dano, meus amigos, ela vai extinguir a punibilidade. Beleza? Se for feita até a sentença. A sentença aqui, leia-se até a decisão do juiz. Passou da fase da sentença, passou do trânsito em julgado dessa sentença, essa circunstância dele ter reparado o dano, isso apenas então somente no peculato culposo, vai funcionar como uma causa de diminuição da pena. Então, se feito até o trânsito em julgado, reparação do dano extingue a punibilidade. Passou do trânsito em julgado, aí nessa situação específica, o que nós vamos ter é uma causa de diminuição da pena. Beleza? André, isso é apenas então somente no peculato culposo? Apenas então somente no peculato culposo. Meu amigo Netão tem uma pergunta. Desde que ele esteja praticando junto com um funcionário público. Vai responder para o peculato. Perfeitamente. É o crime próprio. É o crime próprio, ele vai admitir tanto com autoria como participação. É o exemplo que eu estou te dando aqui do Vinícius. Então eu chego lá e digo, eu vou deixar lá no jeito só para tu chegar e subtrair. Isso aí é peculato, furto no caso, peculato impróprio para mim e para ele. A minha condição de funcionário público teria que... Agora, se ele no processo conseguir provar que ele agiu como qualquer um agiria, que não houve qualquer facilitação por conta da minha condição, aí ele vai conseguir a desclassificação por furto. Dúvidas, perguntas? Tranquilos? Basicamente, peculato, meus amigos, esses aqui são as modalidades mais importantes. Fiquem atentos com essa pegadinha da reparação do dano. É somente no peculato culposo. Se feito até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Já era, morreu Maria Preá. Ei, não é moleza demais não? Porra, o cara é lesado. Vamos ajudar o cara, né? Que reparou o dano, tá bom, deixa para lá. E, obviamente, se for depois do trânsito em julgado, isso aqui vai funcionar como uma causa de diminuição da pena. Discussão interessante que ninguém perguntou, mas que vale a pena a gente falar. André, e o tal do peculato de uso? Como assim? Vocês devem lembrar, meus amigos, que lá no furto existe a chamada figura do furto de uso, que em tese configura fato atípico, né? Desde que o fato não chegue ao conhecimento das autoridades, desde que você não esteja flagrado com a situação. Como é que fica peculato de uso? É crime, não é crime? A resposta é depende. Por que depende? Porque, meus amigos, em regra, também é fato atípico. Porque não há o ânimos, não há a intenção de ter a coisa para si. A questão é que existem bens que são consumíveis com o uso. Por exemplo, no caso aqui do nosso amigo apicultor que leva a namorada para dar um rolê na viatura. Ele pode dizer, não, pô, mas eu não queria desviar, não, eu só queria dar uma volta com a gata e tal, só fazer uma média. E aí existem doutrinadores que dizem, beleza, em relação ao veículo em si, tudo bem, é peculato de uso. Mas em relação, por exemplo, ao desgaste do veículo, em relação ao combustível. E aí são bens que são consumíveis com uso. Como é que resolve essa situação? Não resolve. Na dúvida, meus amigos, meu conselho para vocês, futuros funcionários públicos, é evitem, beleza? Evitem o desgaste. Ele é garantidor, né? Se tiver na viatura, sobretudo. Então, com certeza, se ele tiver e não for, totalmente. Cara, tese um peculato desvio, né, cara? Porque viatura não é motel. Né? O certo era levar pro motel, né? É. E aí ainda tem a improbidade ainda, né, filho? Filho, motelzinho, né, filho? Mata, né? Pode, quem nunca, né? Acontece. As pessoas têm gostos peculiares, né? Vai entender isso. Quem somos nós para julgar, né, meus amigos? Mas evitem também farunfar dentro da viatura, né? Sem falar que não é nada higiênico. Né? Enfim, a gente tem que respeitar os gostos das pessoas. Avançando aqui rapidamente para a gente resolver as questões. E aí, nós temos muitas questões, são 30 questões do trabalho de... Eu falei do peculato, que não cai não, despenca. É muito, muito cobrado. E vou falar de outras figurinhas aqui. Essas figurinhas são muito importantes. Como assim?
Existe, meus amigos, a tal da concussão. Concussão com 2 S. Estou falando aqui, senhores, do artigo 316 do seu Código Penal. Qual é a ideia, André, da concussão? Na concussão, senhores, o funcionário público, ele vai se utilizar dos poderes inerentes ao seu cargo, ele vai se utilizar das prerrogativas que o seu cargo detém para constranger, para intimidar, para coagir, para pressionar. É por isso, meus amigos, que na concussão, se atentem bem, porque isso também é uma pegadinha recorrente, o verbo aqui é exigir. Ei, meus amigos, quando eu chego para alguém e digo, eu exijo que você me entregue isso. Eu não estou pedindo não, major, eu estou mandando. Isso é uma exigência. Não há margem para negociação. Exigência, senhores, é uma concussão. Beleza? E eu já digo para vocês que isso aqui é um crime formal. Beleza? Se consuma com a mera exigência. Qual é a ideia? Aqui o cara vai se utilizar dos poderes que o seu cargo detém. Por exemplo, eu sou um policial civil. Aí eu chego para o meu amigo apicultor e disse, apicultor, estou com mandado de prisão aqui para cumprir aqui contra tu, infeliz. Por conta daquela putaria que tu fez. Como é? Vou cumprir o mandado agora. Eu exijo para não cumprir o mandado que você me dê. Percebeu? Eu estou coagindo ele. Eu vou fiscalizar você, eu vou investigar você. Aqui nós temos um quê de coação, de coerção, de pressão. É acolcho, resumindo. Por quê? Porque se eu sair do acolcho, aí eu coloco aqui o exigir, se eu sair do acolcho e entrar no mérito da chamada negociação, da chamada mercantilização, da chamada comercialização, aí, meus amigos, o que eu vou ter é uma solicitação. E solicitar, meus amigos, é o que se chama de corrupção. Beleza? Corrupção também, meus amigos, despenca também, se tratando de crimes funcionais. Vou apagar aqui o quadro aqui para a gente continuar aqui fazendo nossa análise. Como assim? Na concussão você tem uma exigência, e na corrupção você tem uma solicitação. Você tem uma mercantilização. Você tem uma negociação. Aqui é aquele clássico exemplo. Ei, major, vai deixar não do café? O leite das crianças? Aquelas obras de caridade, tu não vai ajudar não? As obras de caridade, daquelas, lá de casa. Dos meninos lá em casa, ajuda os meninos. Quem nunca, né, meus amigos? Mas isso acontece, infelizmente é a verdade. Isso, meus amigos, é o que se chama de corrupção passiva. Banana em relação a isso. Porque, veja, quando eu falo de passivo, você pensa naquele que se deixa corromper. Concorda comigo? Aí Mona Lisa, antenadíssimo, né, que liga para a pessoa às 7 horas da manhã, para saber onde é que a pessoa está, por que é que está demorando. Meus amigos, veja, quando eu falo de corrupção passiva, eu estou falando daquele que se deixa corromper. André, mas o funcionário público que solicita, ele está corrompendo. Por que é corrupção passiva? E aí, meus amigos, muita calma nessa hora. O que é que acontece? Na corrupção passiva, nós não temos apenas o verbo solicitar. Nós temos o verbo aceitar e temos o verbo receber. Rigorosamente falando, senhores, é o verbo aceitar, é o verbo receber que faz sentido com que o artigo 317 do seu Código Penal ele seja chamado de corrupção passiva. Por quê? Porque aqui é o funcionário público que se deixa corromper. Aí você olha para mim e pergunta, ele se deixa corromper. E quem corrompe ele responde por crime? Óbvio, meus amigos, estamos falando de crimes contra a administração pública. Um dos princípios básicos da administração pública é a impessoalidade, é a moralidade. E isso aqui eu não vou falar porque Falcão já arrasa nisso aqui com vocês. Ei, como é que funciona? Para ter corrupção passiva no verbo aceitar, meus amigos, eu preciso que tenha alguém oferecendo. Para ter corrupção passiva no verbo receber, eu preciso de alguém que esteja prometendo. Só pegar aqui meu apagador. Eu preciso ter alguém prometendo. Percebam, meus amigos, essas duas condutas, elas configuram a chamada corrupção ativa. Ou seja, meus amigos, aquele que corrompe. Percebam, meus amigos, nós temos dois crimes concorrendo para um mesmo fato. Vocês aprenderam lá, à luz do artigo 29 do Código Penal, que todo aquele que concorre para o crime responde nas penas a ele combinadas.
Aqui vocês têm duas pessoas concorrendo para o mesmo fato, no entanto, vão responder por crimes distintos. Veja, quando é o particular, ou qualquer outra pessoa, inclusive o funcionário público, que nessa situação ele vai estar agindo como particular, ele toma a iniciativa de corromper, André, como é que ele corrompe? Oferecendo uma vantagem indevida. Isso já aconteceu comigo. Uma vez lá em Missão Velha, atendendo lá um figurão, não posso dizer, porque pode ser que seja parente dela, atendendo lá um figurão, aí ele disse assim, ei, desenrola isso aí para mim, e depois vai lá no meu consultório. Não, aí não posso entrar no mérito, né? Ele disse, ei, resolve isso aí para mim, e depois vai lá no meu consultório. Eu disse, fazer o que lá? Não, para eu te dar um negócio. Para eu te dar um negócio. Vamos já falar sobre isso. É bom, vamos já falar sobre isso. Ei, meu amigo, isso é crime, é corrupção ativa, é oferecer, está oferecendo. Ou então, meus amigos, eu posso entender que ali ele estava fazendo uma promessa. Quem nunca, meus amigos, foi parado numa blitz, tinha tomado umas, aí disse, ei, rapaz, vou ser multado, vai ser multado, tá bêbado, não pode dirigir e tal, tá assim, tá errado, vai ser multado. E eu não posso pagar essa multa agora aqui não, à vista, tu não dá um desconto não para a gente resolver aqui agora, sem precisar, né, uma saída mais traumatizante. Quem nunca, né, meus amigos? Meu amigo apicultor já está rindo, né? Quem nunca pediu para pagar a multa à vista, né? Quem nunca, acontece. Outro dia o apicultor me perguntou, André, se eu botar o dinheiro no documento, isso é oferecer também, né? Não, eu tenho um costume de guardar dinheiro dentro do documento do carro, ô apicultor, para cima de mim, major. Nasci ontem, né? Isso é oferecer, meu lindo. É oferecer, meu filho, diga. Você está falando de exigir ou está falando só de negociação? Aí, se for uma exigência, se for tivesse que de coação, se tivesse situação, nessa situação, aquele que entrega o que lhe é exigido, ele é vítima. Ele não comete crime. Se ficar demonstrado que foi uma concussão, que houve uma exigência. Tanto é que tinha uma distorção, quem estuda para concussão há mais tempo, que a pena da concussão para a corrupção passiva era diferente. A da concussão era menor, era de 2 a 8 anos. A da corrupção passiva era de 2 a 8. Aí você ficava pensando, caralho, é melhor exigir do que solicitar. Né? Tinha essa contradição. Mas aí veio o pacote anticrime e aqui parou, as penas são as mesmas. Então, assim, nessa situação, se você foi exigido, se foi coagido, se foi pressionado, se você foi... Essa situação, quem entrega aquilo que está sendo exigido, ele não comete crime, ele é vítima. Da mesma forma, aqui na corrupção passiva, quando é o funcionário público que toma a iniciativa de corromper, André, quando é que o funcionário público ele toma a iniciativa de corromper? É quando ele solicita a vantagem indevida. Nessa situação específica, se você se limita a entregar o que ele solicitou, você não comete crime. Por que não comete crime? Porque na corrupção ativa não se pune o verbo dar. Não se pune o verbo entregar, se pune apenas os verbos oferecer e prometer. Pegou o gancho? Se você se limita a entregar. Calma, meus amigos, calma. Enxergaram aí a lógica? Aqui na corrupção ativa não se pune o verbo entregar, não se pune o verbo dar. Se você se limita a dar aquilo que foi solicitado, não há crime. Agora, o que é que normalmente acontece? Aí o cara diz, rapaz, tu não vai pagar a multa, tem como pagar a multa à vista, não? Aí o cara já está oferecendo. Aí já é corrupção ativa. Nessa situação, o que é para o funcionário público fazer? Dá voz de prisão. Nessa situação, o funcionário público ele é vítima. Ele é uma vítima secundária, porque, em primeiro lugar, estará a administração pública, a moralidade administrativa. Agora, se o funcionário público ele se deixa corromper e ele aceita, aí, meus amigos, já era. Ele está cometendo crime. Veja que o que oferece está cometendo corrupção ativa e o outro está lá cometendo corrupção passiva. Todo mundo enxergou aqui essa sutileza? Então, veja. André, então, sempre que tiver corrupção passiva, vai ter corrupção ativa ou vice-versa? Não. Na verdade, só vai ter corrupção ativa obrigatoriamente nos verbos receber e aceitar da corrupção passiva. Nessa situação aqui, quem toma a iniciativa de corromper é o particular. Enquanto o funcionário público ele não ceder, ele não entrar no jogo, ele é vítima. Agora, se ele entra no jogo, ele entra na corrupção passiva. Todo mundo conseguindo enxergar essa situação? Se o particular se limita a entregar aquilo que foi solicitado, ele é vítima, ele não comete crime algum, porque não se pune o verbo entregar, não se pune o verbo dar.
crime da mesma forma. Ele ofereceu e mesmo assim ele foi multado. O funcionário público descumpriu o acordo. Aí os dois estão cometendo crime. O que vai fazer aí é apenas que não vai haver a incidência de uma causa de aumento de pena. Sua pergunta é extremamente interessante. Como assim? Em regra, meus amigos, tanto a corrupção passiva como a corrupção ativa, elas são crimes formais. Vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos aqui um crime formal. O que é que isso quer dizer? Que se consuma com a mera negociação, com o mero acordo de vontades. Lembrando que tem uma discussão aqui que tem gente que diz que receber é material. Tem controvérsia, mas em regra é isso. Beleza? Mas em regra eles são formais. E aí qual é a ideia? O crime, meus amigos, eles vão se consumar com a mera negociação. Se dessa negociação houver a prática do ato de ofício, a abstenção de um ato de ofício, ou o retardamento do ato de ofício, André, o diabo é ato de ofício, são os atos praticados por um funcionário público no exercício da sua função. Então veja, você parou na blitz, aí tu ofereceu, ei, macho, tem como pagar aqui a multa à vista, não? Não tá certo, não? Como é que a gente faz? O cara disse, pô, tu é gente boa, tu estuda lá na grega, tá fazendo... não vou te fuder, não. Pá, manda aí, tá feito o negócio. Ei, meus amigos, se ele te libera dessa blitz, por conta dessa vantagem, desse dinheiro que foi negociado, ele vai responder por corrupção passiva majorada e você vai responder por corrupção ativa majorada. Por quê? Porque em razão dessa negociação entre vocês, houve a prática de um ato de ofício. No caso aqui, o ato de ofício que ele praticou foi a sua liberação. Isso vai fazer com que a pena seja aumentada. Só teve a negociação, mas ele não liberou. Tem crime? Tem, mas não vai ter a majorante. Cuidado com essa história do exigir. Exigir é concussão. Exigir é coação. É um outro crime, é outra situação. E é muito sutil a diferença. Aí está parecendo mais corrupção. Corrupção na modalidade simples, não majora. Ela vai majorar quando houver a prática do ato de ofício. No caso aí, por exemplo, seria a liberação. Mas pagou para ele. Então não houve corrupção, não. Corrupção aqui a gente está falando de vantagem indevida. Agora os caras disseram, não, vai lá pagar para regularizar, tem um nível de tolerância maior. Enfim, em tese aí seria essa a sutileza. Todo mundo enxergou aqui a diferença entre corrupção passiva e corrupção ativa? Pois não. Está tanto no artigo 317, parágrafo 1º, como no artigo 333, parágrafo único, que quando em razão dessa vantagem indevida... André, o que diabo é vantagem indevida? É qualquer vantagem. Beleza? É quando em razão de uma vantagem indevida, o funcionário público ele pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício. Por exemplo, imagina que tu vai lá na DDM, eu estou lá na DDM, aí está lá uma fila danada lá, tu vai ter que esperar. Aí eu disse, amiga, velho, tu estuda lá na Greco, né, porra, tá gente boa. Ei, faz o seguinte, tu tem 50 aí? Aí tu disse, pois me dá 50 aqui que eu te atendo agora. Veja, se eu receber, só o fato de solicitar eu já estou cometendo crime. Se além de solicitar eu de fato te atender furando a fila, eu praticar o ato de ofício, para mim vai ser corrupção passiva majorada. É o exemplo da blitz. Parou na blitz, eu que ofereci dinheiro para me liberar. Liberou, a pena é aumentada, porque houve a prática de um ato de ofício. Sempre que houver a prática de um ato de ofício, em razão de vantagem indevida, veja que aqui está em jogo a moralidade, está em jogo a impessoalidade. A administração não é para ter cara, é para tratar todo mundo na forma da lei. Isso vai fazer com que a pena ela seja aumentada. Beleza? Tanto na corrupção passiva, se houver, como na corrupção ativa, se houver. Seria essa a lógica. Tranquilo, senhores? Até aqui, dando para acompanhar? Não, os caras trouxeram aqui os exemplos aqui de situações que eu paguei e o cara não liberou. E a multa chegou da mesma forma. Nessa situação aí é simples. Ele está cometendo, ele está consumando o crime. A majorante vai incidir quando, em razão dessa vantagem devida, houver a prática, o retardamento ou a abstenção de um ato de ofício. É o que a gente chama de um exaurimento penalizado. Mas a consumação é na negociação. Passou da negociação, houve a prática do ato, isso vai fazer com que a pena aumente? Vai, a causa de aumento de pena. É um exaurimento penalizado. Jovem, captou a ideia qual é? Cuidado, não é um dos lados, é o funcionário público. O que é que está em jogo aqui? Vou trazer para cá, para a gente discutir aqui, bem rápido.
essa ideia aqui para a gente aprofundar aí para as questões. Existem 3 situações que vai gerar um nó na cabeça de vocês. É por isso que eu estou parando para a gente discutir com calma. Como assim? O funcionário público, ele faz o quê? Ele pratica. Ele deixa de praticar. Ele deixa de praticar, ou então ele retarda. André, o que retarda pratica, deixa de praticar, o retarda o quê? Um negócio chamado ato de ofício. Tudo que um funcionário público faz é um ato de ofício. É uma coisa que a lei manda que ele faça. Tu está acompanhando meu raciocínio até aqui? Veja, quando o funcionário público ele solicita a vantagem indevida, ele já está consumando corrupção passiva. Quando é o particular que oferece a vantagem indevida, ele já está consumando corrupção ativa. Simples assim. Estamos falando aqui de crimes formais. Acompanhou até aqui? Se além dessa negociação de vantagem indevida houver a prática, a abstenção, deixar de praticar, ou o retardamento do ato de ofício, isso vai fazer com que a pena ela seja aumentada. A gente já passou da consumação, a gente está no exaurimento. Só que aqui é o exaurimento penalizado. A pena vai aumentar. Está lá no artigo 317, parágrafo 1º, está no artigo 333, parágrafo único. Isso. Não, consumou o crime. Aí vai ter o exaurimento, mas esse exaurimento aqui ele é penalizado. Ele vai fazer com que a pena seja aumentada em 1/3. Enxergou aqui a ideia? André, então sempre vai ser aumentado normalmente, mas é perfeitamente possível que não seja. Como eu estou dizendo, eu solicitei a vantagem indevida, tu me pagou e eu não te atendi. No exemplo que eu te dei da DDM, entendeu? Seria essa aqui a lógica. Então, sempre que o funcionário público, em razão de vantagem indevida, ele pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, essa pena vai ser aumentada. Cuidado! Eu não estou dizendo que é quando ele paga, não, que a pena é aumentada, não. Não é isso. Eu estou dizendo que é quando, em razão dessa vantagem indevida, houve a prática de um ato de ofício. Por que é que aumenta? Porque esse ato aqui é viciado. A administração pública ela não tem que ser impessoal, ela não tem que agir pautada na moralidade, não é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A lógica é essa, você está violando aqui o LIMP. Beleza? Posso dificultar? Está todo mundo entendendo, minha amiga? Está tranquilo? Veja, quer dizer, André, que quando o funcionário público, em razão de vantagem indevida, ele pratica, deixa de praticar o retardado de ofício, isso vai aumentar tanto a pena da corrupção passiva como a pena da corrupção ativa. Confere? Show. Perguntinha besta. E se o funcionário público, ele pratica, deixa de praticar, ou retarda ato de ofício, não mais em razão de vantagem indevida, mas apenas para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. É o que se chama de uma autocorrupção. Meus amigos, é exatamente isso que se chama prevaricação. Artigo 319 do seu Código Penal. O que é prevaricação, André? É o funcionário público que pratica, deixa de praticar ou retarda um ato de ofício, não em razão de vantagem indevida, mas sim para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Nós temos aqui uma autocorrupção. Por exemplo, Vinícius é meu amigo. Eu gosto de Vinícius, acho Vinícius um cara bacana. Eu gosto do apicultor. O apicultor é meu brother, é um cara bacana. Aí um dia eu estou lá na Blitz. Aí chega lá o apicultor lá, embriagadíssimo, mongoloide, tão embriagado que estava. Aí eu disse, porra, apicultor, tu estudante lá da Greco, bicho, tu tá bebão, meu irmão. Ei, André, ei, bicho, aí, tudo bom, tudo bom. Muito bom. Aí ele olha pra mim e diz assim, quem nunca, né? Não, André, eu tô aqui bebão. É, bebão. Aí eu, puta que pariu, apicultor. Aí eu, puta que pariu, apicultor, vai-te embora, infeliz. Vai pra casa, fala da puta. Ei, ele me ofereceu vantagem devida. Eu solicitei vantagem devida dele, mas eu liberei ele, era pra ter liberado. A lei manda que eu prenda ele, porque ele tá dirigindo embriagado. Mas eu não fiz eu liberar. Isso é o que se chama prevaricação. É uma autocorrupção. André, por que é que tu deixou de praticar o que seria a prisão dele? Porque eu considero ele é meu brother, ele é meu peixe, ele é meu peixe, ele é meu parça. Então, meu parça eu não vou prender. Vai lá, meu brother, tá bebão, vai pra casa. Isso aí é prevaricação. Obviamente, isso não acontece aqui no Brasil. Aí, a gente vem para outra situação. André, mas imagina que foi o apicultor que chegou para tu, e Andrezão, pô, libera aí, pô, tu é meu brother, tu é meu parça, me ajuda, meu irmão. Meus amigos, isso já se chama corrupção passiva. André, por que isso aqui é um privilégio? Porque não há vantagem indevida.
Todo mundo enxergou aqui. O que é corrupção passiva privilegiada? É o funcionário público que pratica, deixa de praticar o retardado de ofício. Não mais em razão de vantagem indevida. Não mais para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal, mas apenas cedendo a um pedido. André, e quem pede comete crime? Obviamente que não, né, meus amigos? O funcionário público é que tem que conhecer o seu dever de ofício e dizer, filho, eu não posso fazer isso porque a lei manda que eu faça assim. Mas, pô, eu fiz. Aí o cara que pede, meu amigo, quem pede é para levar ou não. Mas que eu vou punir quem pede criminalmente não faz o menor sentido. Pediu, como quem pede a Deus. A lógica seria essa. Meus amigos, vocês entenderam o que é corrupção passiva, ativa, prevaricação, que é o 319, e o que é corrupção passiva privilegiada? Todo mundo conseguiu enxergar essas situações? Percebam, a depender do dolo do agente, da intenção do agente, você pode dar origem a 3 crimes distintos. Você pode ter uma prevaricação, você pode ter uma corrupção passiva privilegiada, ou então você pode ter uma corrupção passiva ou ativa. A depender do dolo. Como é, André? Repetindo aí para quem não entendeu, para quem voou. Funcionário público que pratica, deixa de praticar o retardado de ofício em razão de vantagem indevida, isso aí é corrupção ativa e passiva majorada. A pena vai ser aumentada. Em razão de vantagem indevida. Se o funcionário público ele pratica, deixa de praticar o retardado de ofício, não mais em razão de vantagem indevida, mas sim cedendo a um pedido. Isso aí já vai ser corrupção passiva privilegiada. Veja que aqui tem um elemento externo. E se, André, não é vantagem indevida, não tem pedido, mas o cara fez porque ele quis fazer, porque ele tinha uma satisfação, um interesse, um sentimento pessoal. De repente ele considera o cara, ele é amigo do cara e tal. Isso funciona exatamente como uma prevaricação. Tranquilo, senhores? Todo mundo enxergou a diferença? Prescrição? Sim. Sim, até ofício. Sim, está viciado. Pode responder. Prescreve, sim, é prescritível. Na verdade, os únicos crimes que são imprescritíveis é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Todos os outros prescrevem. Então, tem prazo. Aí depende da pena em abstrato, né? Tranquilo, senhores, com essas ideias aqui. Ei, André, imagine que tu é funcionário público e tu ficou sabendo que Vinícius, também funcionário público, praticou uma falta no exercício da função. Aí eu disse, porra, não vou falar isso, que eu sei que o Vinícius está passando por uma situação difícil, está com dificuldade, vai ser pai agora, está aperreado, eu não quero prejudicar ele. Eu vou deixar de comunicar o fato a quem tem atribuição para punir. Eu estou agindo aqui por um sentimento chamado de indulgência. Indulgência, meus amigos, é pena, é piedade, é compaixão. Pô, não vou fazer Vinícius, é meu brother. Isso, meus amigos, é o que se chama de condescendência criminosa. Ei, André, se tu não tem atribuição para punir, qual é a tua obrigação enquanto funcionário público? Levar o fato ao conhecimento de quem tem, para que eu não seja condescendente. Veja que a condescendência, qual é a diferença da condescendência para a prevaricação? É o sentimento. A condescendência, o sentimento é de indulgência, é piedade, compaixão, pena. E na prevaricação, o sentimento aqui é interesse, o sentimento pessoal. Todos conseguindo enxergar com essa ideia? Veja que essas palavrinhas mágicas é que conta muito. A exigência, quando você vê a exigência, é sintoma de concussão. Quando você vê solicitação, é sintoma de corrupção. Quando você vê vantagem indevida, você já fica ligado que possivelmente vai ter uma corrupção ativa ou passiva majorada. Teve um pedido, corrupção passiva privilegiada. Essas palavrinhas são mágicas. Indulgência, compaixão, você já se lembra da condescendência criminosa. Essa exação que é uma qualificadora da concussão, que é quando a exigência é de tributo ou contribuição social, que o agente deveria saber, mas tem a exigência. Quando houver exigência, é concussão. Aí tem essa qualificadora de fato, que é o excesso de exação. Senhores, todos bem até aqui? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos resolver as questões para a gente ver como é que tudo isso se encaixa na prática. E aí a gente entra em outros assuntos. São pontualmente 9h48, 45 minutos para a gente resolver as questões. Rojão, minha santa. Podemos? Veja que eu peguei os mais importantes, os mais cabulosos e trouxe para a nossa aula. Mas tudo isso está no material de vocês. Bora lá, primeira questão. Carlos, policial militar, em policiamento ostensivo, deu ordem legal
de parada ao veículo dirigido por Marcos, que tinha acabado de praticar um roubo. Mesmo recebendo a ordem de parada do policial, Marcos saiu em fuga, tendo sido capturado posteriormente. Na situação hipotética apresentada, conforme o entendimento do STJ, Marcos praticou, obviamente, aí, meus amigos, nosso amigo Marcos, ele praticou um roubo. Então, de cara, nós temos um roubo já aí. E aí, André, ele também desobedeceu uma ordem de parada. Meus amigos, um dos crimes contra a administração pública, meus amigos, é exatamente o crime de desobediência, meus amigos. Está lá no seu artigo 330 do Código Penal, é o crime de desobedecer ordem legal. O Código Penal manda que o funcionário público dê a ordem para o cara descumprir, isso é crime de desobediência. Não é desacato, meus amigos. André, o que diabo é desacato? Desacato é você ofender, é você menosprezar um funcionário público no exercício da função. Ei, André, e se ele não estiver no exercício da função? Se você ofender ou menosprezar ele em razão da função, ainda que ele não esteja no exercício dela, às vezes vocês fazem isso comigo aqui em sala de aula, isso também é desacato. Isso também é desacato. Então, desacato é você ofender, é você menosprezar, você ultrajar um funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Beleza? Se alguém olhar para mim aqui na sala de aula e dizer, André, tu é um escrivão fuleiragem. Isso é desacato, meus amigos. Perceberam? Então não é desacato. Resistência. Não, cara, aí é só crime contra a honra. Porque caroço de espinha não tem nada a ver com a minha função, né, cara? Caroço de espinha não tem nada a ver. Agora, se você vai ser o escrivão caroço de pinha, aí é desacato. Esse escrivão fuleiragem só podia ser um caroço de pinha, aí já é desacato. É, meus amigos. Então, meus amigos, roubo aí está claro. Desacato não é porque não houve ofensa, na verdade o que houve é apenas e tão somente o crime de desobediência, beleza? Nosso gabarito da primeira questão é a letra D de dado. Vamos para a segunda questão. Em se tratando dos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, aponte a alternativa correta. Vou ler de baixo para cima. Letra D. Facilitação de contrabando ou descaminho. É participar sem a infração de dever funcional à prática de contrabando. Na verdade, é com a infração de dever funcional. Está lá no 318. Pode limitar a letra D, que ela é falsa. Não tem esse sem, na verdade é um com. Letra C, ele está me dizendo que concussão é extrair livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Concussão, meus amigos, a palavrinha mágica é exigir. Esquece, letra C, está falsa. Bola. Tráfico de influência seria iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Na verdade, meus amigos, isso aí é descaminho, beleza? É um outro crime aí contra a administração pública e não se confunde com o tráfico de influência que está lá no 332. Nosso gabarito, então, por eliminação, senhores, vai ser a letra A de avião, que diz: corrupção ativa é oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Todo mundo acompanhou? Todo mundo que está aí com essa questão aí, puxa aí na corrupção ativa uma setinha aí no material de vocês e anote. O CP pune apenas... Isso aqui é pegadinha boa de prova. O CP, o Código Penal, pune apenas a corrupção ativa antecedente. Pode anotar isso aí no material de vocês. O CP pune apenas a corrupção passiva, a corrupção ativa, perdão, antecedente. Todo mundo anotou? O CP pune apenas a corrupção ativa antecedente. Como é que funciona aqui, André? Simples, meus amigos. O tipo penal do artigo 333, ele pune aquele que oferece ou promete vantagem a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Ou seja, é antes do ato. Ei, se o ato já foi praticado sem qualquer mácula, sem qualquer vício, meus amigos, se você chega para o funcionário público e oferece ou promete vantagem indevida para ele, não há crime. É por isso que meu amigo apicultor já recebeu galinha. Eu lá em Missão Velha eu recebia lata de doce de leite. Se for antes é crime. Se for antes do ato é crime. Mas se for depois, não há crime algum. Agora, para o funcionário público que recebe, que aceita, é crime, viu? É por isso que você tem que ter cuidado. Aí tem uma discussão bacana na doutrina que diz, e aí, demonstrações de gratidão, demonstrações de amizade, isso é crime? A doutrina entende que não.
Não há crime, porque aí não há qualquer mácula, não há qualquer ofensa à moralidade administrativa. Então, por exemplo, você foi atendido por um bom funcionário público. Ô, meu querido funcionário público, toma aqui esse capote aqui para você. Toma aqui essa lata de doce. André, tem crime aí? Eu estou recebendo aqui uma lata de doce. Tem crime? Segundo a doutrina, não, porque não haveria aí o dolo, a intenção aí de violar a moralidade administrativa. Não há. E veja, nessa situação aí o ato já foi praticado. O problema na corrupção ativa dá quando o ato ainda não foi praticado. O Código Penal só pune a corrupção ativa antecedente. Ei, mas para quem recebe, para quem aceita, é crime. Então, meus amigos, prudência quando estiverem no exercício da função. Minha recomendação, nunca aceitem dinheiro. O que é que eu já vi em muitos casos, por exemplo, nas equipes mesmo da polícia. Tipo, quando eu trabalhava na regional, às vezes a equipe conseguia recuperar uma carga roubada. Aí o cara, porra, que maravilha, vocês recuperaram a carga roubada. Como é que eu faço, bicho? Eu quero gratificar vocês. Não, não precisa gratificar. Não, mas eu faço questão, tá, foi muito foda. Pois faz o seguinte, leva a gente para jantar. Aí pronto, aí ia para um restaurante e o cara pagava a conta. Quem nunca, né, meus amigos? Fazer o quê, né, meus amigos? Acontece. Então, cuidado, a corrupção ativa só pune a chamada corrupção antecedente. Se o ato já foi praticado sem qualquer mácula, para a corrupção ativa não há crime, beleza? De boas, de boas, de boas. Agora, para o funcionário público que recebe ou aceita, é crime sim. Então, fica aí esse adendo aí. É para determiná-lo a praticar, a omitir ou retardar de ofício. Terceira, os cabas salivaram aqui com a história do capote, viu? Com base no Código Penal e em suas alterações, assinalar as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Item 1. As penas do falso testemunho ou falsa perícia são aumentadas de um sexto a um terço se o crime for praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte e entidade da administração pública direta ou indireta. Senhores, essa assertiva aí, ela reproduz na sua integralidade o artigo 342, parágrafo 1º do seu Código Penal, de modo que ela é verdadeira, beleza? Está lá no 342, parágrafo 1º. Lembrando, o crime de falso testemunho ou falsa perícia é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês de crime de mão própria, beleza? De atuação pessoal, de conduta infugível. Só quem pode praticar é o perito. Só quem pode praticar, testemunha, ninguém mais. Quando muito, vai admitir um partícipe. Alguém que está induzindo, instigando, auxiliando, beleza? Então, item 1, verdadeiro. Item 2, o falso testemunho ou falsa perícia deixa de ser punível se a qualquer momento o agente se retrata ou declara a verdade. Aí, na verdade, meus amigos, de fato, o falso testemunho ele admite retratação, mas tem um prazo para que isso seja feito. É até a sentença, beleza? E não a qualquer momento. Então, nossa assertiva de número 2, ela é falsa também. Beleza? E aí, o item 3, o crime de evasão mediante violência contra a pessoa, previsto no artigo 352 do Código Penal, pune da mesma forma as figuras consumada e tentada. Isso é o que se chama de crime de atentado ou empreendimento. Certo? Quem quiser anotar aí, fique à vontade. É o crime de atentado ou empreendimento. A pena é a mesma. Ele diz lá, evadir-se ou tentar evadir-se. Aí pune com a mesma pena. Então, o item 3, portanto, ele é verdadeiro. É o artigo 352 do CP. Até a sentença. Até a sentença do primeiro grau. Crime de atentado ou empreendimento. Beleza? Ele pune com a mesma pena, tanto a forma atentada quanto a forma consumada. Então, portanto, terceira questão, nosso gabarito é a letra B de bola. Quarta, no rol dos crimes contra a administração pública está tipificada a seguinte conduta: solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Logo, praticando tal conduta, o agente criminoso responderá. Ei, André, aqui embananou, porque aqui tem solicitar, tem exigir, que porra é essa? Meus amigos, isso é o que se chama de tráfico de influência, beleza? Também é um crime contra a administração pública, só que é um crime cometido por particular contra a administração pública. Qual é a ideia aqui do tráfico de influência? Só para você entender o que é tráfico de influência. Tráfico de influência são aquelas pessoas que simulam ter poder sobre a administração pública, beleza? E elas cobram para exercer esse suposto poder. Tem uma expressãozinha que a doutrina gosta de usar. Quem pratica tráfico de influência vende fumaça, beleza? Sim, certo.
Ah. A corrupção. Sim, sim. Aí temos duas possibilidades. Se ele estiver agindo a mando do funcionário público, corrupção passiva, e aí os dois vão responder por corrupção passiva. A circunstância dele ser funcionário público vai se comunicar para esse despachante. E se ele estiver simulando tudo isso, é tráfico de influência. Seria exatamente o artigo 332 do CPI. Beleza? Não necessariamente que a solicitação ela precisa ser por parte do funcionário público. Ela pode ser por parte de uma terceira pessoa, que é o que chama de pessoa interposta. Então é perfeitamente preciso colocar um particular para ir lá solicitar. Se ficar aprovado, tanto é que é muito comum isso aqui, quando acontece, aí o cara diz assim, não, se ele fez isso, ele fez por conta própria, não fui eu que mandei, não. Não sei se você já viu assim na vida algum exemplo. Não. Político é muito comum. O senhor pediu propina, não. Se ele é assessor do senhor e pediu propina. Não, se ele pediu por conta própria. Não tem nada a ver com isso, não. Prova que fui eu que mandei. Então, senhores, aí a quarta questão, ela está falando do artigo 332 do Código Penal, é o tráfico de influência, beleza? É exatamente esse vender fumaça. Essa história aí de quem solicita dinheiro supostamente para ajeitar as coisas para a administração pública. 332. 332. Bora para a quinta. Aí corrupção passiva absurda, nada a ver, peculato elimina. Advocacia administrativa é aquele que funcionário público que patrocina interesse particular para a administração pública. E corrupção ativa você já conhece. Quinta questão. Thor, conhecido guarda de trânsito municipal de Capetinga, Minas Gerais, se dirigiu em um dia de folga à Secretaria de Educação do Estado do município para questionar todos aqueles envolvidos com a distribuição das vagas nas escolas públicas municipais do bairro onde reside, acerca da impossibilidade de matrícula de seu filho na escola mais próxima de sua residência. Contudo, chegando lá, Thor passou a insultar Natasha, a estagiária que estava lhe atendendo, usando para tanto de palavras de baixo calão, e, inclusive, dizendo que iria lhe perseguir para autuá-la, multa de trânsito, quando estivesse em serviço, pois lhe conhecia e sabia onde a mesma estacionava seu veículo durante as aulas noturnas da faculdade que estava cursando. Acerca da conduta de Thor face a Natasha, durante sua estadia na Secretaria de Educação do supracitado município, temos que o mesmo cometeu, dentre as condutas criminosas, abaixo o crime de... Aí, meus amigos, tráfico de influência, ele não está cobrando nada para influenciar. Corrupção ativa não está tendo oferta de nada. Aí, meus amigos, nós temos o velho e bom desacato, né, meus amigos? É você ofender, é você menosprezar um funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela, beleza? Desacato está lá no 331. Sexta questão. Aníbal praticou um furto e no dia seguinte pediu a Beto que guardasse o objeto subtraído, porque Aníbal estava sendo procurado pela polícia. Um mês depois, Aníbal reencontrou o Beto, recuperou o objeto furtado e o levou consigo. Nesse caso hipotético, nós podemos dizer que Beto é um partícipe de furto. Ele instigou, induziu, auxiliou. Ele é coautor do furto. Está dizendo aí que ele subtraiu? Lembre-se que autor, meus amigos, é aquele que conjuga o verbo. Beleza? Na verdade, aí o que é que ele praticou, meus amigos? Aí ele praticou o que se chama de favorecimento real. Beleza? O que é favorecimento real? É aquela situação em que você está auxiliando o criminoso apenas para tornar seguro o proveito do crime. Beleza? Você não é coautor do crime, você não é partícipe. Partícipe é aquele que induz, instiga ou auxilia ele a subtrair. Ele já subtraiu. Beleza? Nesse caso aí, o que nós temos é um favorecimento real. É o artigo 349 do CP. Cara, poderia colocar aí uma ameaça, né? Não, usurpação não, porque ele é funcionário público, né? Usurpação é quando você simplesmente passa a agir como se fosse funcionário público sem você ser. Não é a situação não, porque ele era funcionário público, de fato. Aí, na verdade, poderia ter mais coisas, mas dessas alternativas aí, nenhuma, só o desacato. Então, voltando aqui, favorecimento real, então, meus amigos, é quando você não participa da subtração e nem, seja como coautor, seja como partícipe. E aí, o que é que sobraria? Aí sobraria o chamado favorecimento real, que é o artigo 349 do CP. Favorecimento real... Hã? Ele tem que saber do crime antecedente, sim. E o favorecimento real não se confunde com o favorecimento pessoal. No favorecimento real, você ajuda ele a tornar seguro o proveito do crime.
No favorecimento pessoal, você esconde o próprio criminoso. Beleza? São duas situações aí. É o 348 e o 349 do CP. Anotem aí para vocês, depois darem uma lida em casa. Dessas duas figuras. Sétima questão. Luan dos Reis conduziu seu veículo pela avenida tal, por volta das 20 horas. Policiais militares que faziam o patrulhamento daquela região identificaram que o veículo de Luan estava com mau funcionamento das setas e dos faróis. E, em razão disso, abordaram o condutor naquela avenida. Os policiais solicitaram que o condutor desembarcasse do veículo a fim de que fosse averiguado o automóvel. Acontece que, logo após desembarcar do veículo, Luan passou a agredir os policiais verbalmente, ofendendo-os e menosprezando a profissão das autoridades policiais, e em seguida foi preso. Dessa forma, acerca dos crimes praticados por particular contra a administração pública, é correto afirmar que Luan dos Reis praticou, meus amigos, também temos aí claramente desacato. Nessa questão você podia se enrolar aí na difamação e na injúria. Pergunta, qual a diferença entre crimes contra a honra e desacato? Desacato exige imediatidade, exige presença física, conhecimento imediato da ofensa. É por isso que quem quiser anotar, fica à vontade, desacato ele não admite tentativa, beleza? Exatamente porque ele exige essa imediatidade. Essa é a diferença. André, se não tivesse tomado conhecimento imediato da ofensa, o que é que seria? Aí seria crime contra a honra de funcionário público, beleza? Então, o desacato ele exige imediatidade, conhecimento imediato da ofensa. Então, seria aí o gabarito aí da nossa sétima questão, letra B de bola. E é por isso que o desacato ele não comporta tentativa, porque imediatamente o funcionário público já toma conhecimento. Oitava, a respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. A conduta do médico particular solicitar o pagamento de valor em dinheiro para atender paciente pelo SUS não configura crime funcional. E, meu amigo, se ele está atendendo pelo SUS, ele está exercendo uma função pública, logo ele é funcionário público para fins penais. Então, letra A está falsa. Bola! Comete o crime de prevaricação funcionário público que, por indulgência, deixe de responsabilizar subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo. Cuidado, olha as palavrinhas mágicas. Indulgência é sinônimo, meus amigos, de condescendência criminosa. É o artigo 320, é um tipo especial de prevaricação. Então, prevaricação é para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Letra B, então, está falsa. Letra C, particular que aquece com a exigência de funcionário público quando este comete o crime de concussão, entregando-lhe o valor pedido em razão de exercício de sua função, não comete nenhum crime neste caso. Perfeito, na verdade ele é vítima, né? Nessa situação, ele não comete crime algum. Letra C, então, da oitava questão, a nossa assertiva verdadeira. Na concussão, de fato, aquele de quem é exigido, ele é vítima, beleza? Ele não comete crime algum quando entrega, ele não comete corrupção passiva nem ativa. Dado. O crime de corrupção passiva somente se configura com a efetiva prática ou omissão da conduta funcional do servidor, já que o chamado ato de ofício integra o tipo penal. É errado. Na verdade, o ato de ofício ele vai influenciar lá na majorante, beleza? Nada a ver. Né? Somente se configura, não. Ele se configura com a negociação, com a solicitação, com a oferta, com a promessa. Eva, quem oferece dinheiro a perito para que este elabore laudo favorável à sua pretensão, comete crime de corrupção ativa, definido no artigo 333 do CP. Cuidado, existe uma modalidade especial de corrupção ativa. Essa modalidade especial está lá no artigo 343 do seu Código Penal. E cuidado, no artigo 343, que é quando você oferece ou promete vantagem indevida a perito, a testemunha, a tradutor, a intérprete, lá se pune o verbo dar ou entregar, viu? Se quem solicita a vantagem indevida é testemunha, perito, tradutor ou intérprete, você que dá ou entrega, comete crime, viu? É uma exceção à regra da corrupção ativa. É a corrupção ativa lá do 343. Então, quem oferece dinheiro a perito para que este elabore laudo favorável, comete corrupção ativa? Comete, mas do 333 não, do 343. Beleza? Que é uma modalidade especial de corrupção ativa. E cuidado com esse 343, porque ele põe o verbo dar ou entregar, diferentemente do 333. Nona questão. Posso? Assinale a opção correta. Há crime de advocacia administrativa quando o funcionário utiliza o cargo para patrocinar interesse privado para a administração pública. Até aqui está perfeito. Salvo se o interesse defendido é legítimo, quando o fato será típico. Não, filho. Na verdade, funcionário público ele é para atuar de maneira impessoal. Beleza? Se lembrem de Falcão. Tem que agir pautado na impessoalidade. Então, o funcionário público não é para estar defendendo interesse privado, ainda que esse interesse seja legítimo.
E se esse interesse for ilegítimo, vai ter uma causa de aumento de pena. Letra A, então, é falso. Bola. O particular que auxilia materialmente a prática do crime de peculato desvio por seu amigo, que sabe ser servidor, responderá por apropriação indébita, tendo em vista ele faltar a qualidade de funcionário público. Falso, né, meus amigos? Não se comunique com as circunstâncias de caráter pessoal, salvo, meus amigos, obviamente, quando se forem elementares do crime. Beleza? Então, aí essa assertiva, ela é falsa. Vamos para a letra C. O particular que é vítima do crime de concussão comete o crime de corrupção ativa quando entrega ao funcionário público a vantagem exigida. Nada a ver, né? Concussão é exigência. Quem entrega aquilo que foi exigido é vítima, portanto não comete crime. Dado é que para ser funcionário público para efeitos penais quem exerce cargo, emprego ou função em partido político. Gente, partido político não tem nada a ver com... partido político é privado, não tem nada a ver com poder público, não. E aí ficamos com a letra E por eliminação, que diz: crime funcional impróprio é aquele cuja tipificação é alterada, conforme tem ou não o autor a qualidade de funcionário público, mantendo-se a natureza ilícita da conduta. E aí eu falei isso no início da aula de hoje. De fato, o gabarito da nossa nona questão é a letra E de Eva. São chamados crimes funcionais impróprios. Saiu o funcionário público, o fato permanece sendo criminoso. É uma atipicidade relativa. 10ª. Atendendo ao pedido do marido que se encontra preso, Silmara, durante uma visita, ingressa no presídio com um aparelho de telefone móvel, entregando ao cônjuge. Salientes que o ingresso do aparelho só foi possível porque o agente penitenciário Ferdinando, ao se distrair, esqueceu de revistar a bolsa que Silmara trazia consigo. Dias depois, o detento Josimar pede ao marido de Silmara para usar o aparelho de telefonia, sendo certo que, durante a ligação, Josimar é flagrado pelo diretor da penitenciária que apreende o aparelho. Considerando que o artigo 180 do CP incrimina a receptação, o 319 traz a prevaricação, o 319-A traz a prevaricação imprópria e o 349-A prevê a conduta de favorecimento real impróprio, é correto afirmar que... Meus amigos, vamos começar aqui por eliminação aqui das assertivas. Aqui. Vamos eliminar o que é absurdo, beleza? Gente, ele está falando aí de receptação. Gente, essa questão não descreve receptação. Receptação, meus amigos, é um crime contra o patrimônio, está lá no artigo 180 do CP. Vai punir a conduta daquele que é destinatário da coisa que é produto de roubo ou de fogo. De furto ou de roubo, perdão. Então, receptação aí não tem, beleza? Automaticamente aí a gente já elimina a letra A, que está dizendo que Josimar praticou o crime do 180. Automaticamente aí a gente já elimina a letra D, que está dizendo aí que Josimar praticou o 180. Eliminamos a letra C, que está dizendo que ele praticou o 180. E vamos ficar aqui e eliminamos a letra E, que está dizendo que ele praticou o 180. Automaticamente, meus amigos, a gente já encontra o gabarito, só com essa pequena observação. O gabarito aí, no caso, vai ser a letra B. Silmara praticou o 349-A do CP. De fato, esse 349-A pune é aquele que introduz dentro do estabelecimento prisional o aparelho de telefonia celular. É um tipo especial de favorecimento real, beleza? E a prevaricação imprópria é uma prevaricação especial. É quando o funcionário público ele deixa de vedar o preso o acesso a telefone. André, por que é chamado de prevaricação imprópria? Porque a prevaricação tradicional ela exige a satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Na imprópria não tem isso, o dolo lá é genérico. Não é? Então ele não fala de interesse ou sentimento pessoal, ele só fala que é deixar de vedar. Só que veja, tem que ter dolo. E nosso amigo Ferdinando, ele se distraiu, coitado, é leso. Quem é leso comete crime culposo. Crimes culposos, meus amigos, exigem expressa previsão legal, que não é o caso. Então, nosso gabarito aí, sem medo de ser feliz aí, meus amigos, é a letra B de bola. Tranquilos, 11ª. Diga lá. Nesse caso, dessa questão, peculato culposo, não. Porque ele concorreu culposamente para o crime de outro, mas assim, um crime contra a administração. Veja que o peculato culposo, ele casa perfeitamente com o peculato furto. Que é o peculato furto? É quando o funcionário público ele subtrai ou concorre dolosamente para que alguém subtraia. Aqui não houve subtração. Entendeu? Então seria essa aqui a lógica aqui. O peculato culposo seria nesse contexto. Não, é porque faltou aqui a subtração, que não teve, entendeu? Peculato culposo é quando eu culposamente esqueço de trancar e alguém vai lá e subtrai. Você está falando da prevaricação imprópria?
Isso, é imprópria porque aqui não tem o interesse e o sentimento pessoal. Esse interesse e o sentimento pessoal é um dolo específico, é uma finalidade específica animando a conduta do agente. No caso aqui não há, o dolo é genérico. É simplesmente ele deixar de vedar, por isso que se chama prevaricação imprópria. Entendeu aí a lógica? É imprópria por isso, porque não há interesse ou sentimento pessoal. Então deu para entender porque não é peculado, porque não teve subtração. 11ª. Considerando o disposto no Código Penal quanto aos crimes contra a administração pública, indica a alternativa na qual a definição corresponde ao tipo penal. Ele começa dizendo que prevaricação é retardar ou deixar de praticar devidamente ato de ofício. Se é devidamente, não haveria crime, né? Elimina. É indevidamente. Bola. Concussão é exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, desde que fora da função. Se é desde que é fora da função, então não é crime funcional. Concordam comigo? Então, na verdade, aí é um ainda que fora da função. Letra B é falso. Letra C. Peculato é apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. De cara ao nosso gabarito, é o artigo 312 caput. Ele diz que a advocacia administrativa é você patrocinar direto ou indiretamente interesses privados para a administração pública. Meu filho, advogado faz isso mesmo, né? Na verdade, a advocacia administrativa público para patrocinar interesse privado para a administração pública. Letra E, quando a ascendência criminosa é o funcionário que pratica, deixa de praticar o retardo de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência. Cedendo a pedido ou influência, isso é corrupção passiva privilegiada, beleza? É a palavrinha mágica. 12ª, João, procurador da Assembleia Legislativa, ao deixar seu gabinete ao final do expediente, ele esquece, coitado, de trancar a porta de sua sala, como determinam as regras de segurança. Aproveitando-se desse fato, Miguel, outro funcionário público que exerce suas funções no local, ingressa no gabinete, olha aí, Netão, e subtrai o computador pertencente à Assembleia. Considerando a situação apresentada, é correto afirmar que, vou ler de baixo para cima, a reparação do dano por parte de João antes da sentença, ainda que posterior ao recebimento da denúncia, configura causa de redução de pena. Na verdade, meus amigos, a redução de pena é quando essa reparação do dano ela se dá após o trânsito em julgado. Beleza? É o 312, parágrafo 2º. Na verdade, se for antes, na verdade, vai extinguir a punibilidade. Então, letra E é falsa. Dado, as condutas de João e Miguel configuram crime de peculato, de modo que irrelevante a reparação do dano após o oferecimento da denúncia. Não, é irrelevante. No caso aí do João, se ele fizer a reparação do dano após o oferecimento da denúncia, mas antes do trânsito julgado, isso aí vai extinguir a punibilidade. Letra D, falsa. C. A reparação do dano por parte de João e Miguel, desde que realizada antes da denúncia, funciona como causa de extinção da punibilidade. Veja que isso é só no peculato culposo. O peculato culposo é João. Miguel aí vai responder por peculato furto. Normal. C, então, é falso. Bola. A conduta de João é atípica, já que seu comportamento foi apenas culposo. Enquanto o comportamento de Miguel configura peculato. Miguel é peculato, mas João é peculato culposo. Beleza? Então, não é atípico, não. E aí, por eliminação, ficamos com a letra A. A reparação do dano por parte de João antes da sentença, ainda que após o recebimento da denúncia, gera a extinção da sua punibilidade. De fato, minha amiga, a reparação do dano até o trânsito em julgado extingue a punibilidade, senhores. Então, 12ª questão, nosso gabarito é a letra A de avião. Essa história da reparação do dano no peculato culposo é recorrente, viu? Cai muito. Artigo 312, parágrafo 2º, não deixem de ler. 13ª, Maurício, funcionário do gabinete de vereador Tício, em um determinado município paulista, ocupante de cargo em comissão, recebe a quantia em dinheiro público de R$2.000 para custear uma viagem na qual representaria o vereador Tício em um encontro nacional marcado para a cidade de Brasília. Contudo, Maurício se apropria do numerário e não comparece ao compromisso oficial, viajando para o estado de Mato Grosso do Sul com a família, passando alguns dias em um hotel na cidade de Bonito. Quem nunca, né, meus amigos, pegou o dinheiro que era para viajar a serviço do cargo e foi viajar e foi curtir com a família, né? Quem pode julgar? Fato é, meus amigos, Maurício cometeu num caso hipotético apresentado corrupção passiva, teve solicitação, recebimento ou aceitação de vantagem indevida? Negativo. Então, já elimina aí com essa informação a letra A e a letra B. Teve prevaricação, ele praticou, deixou de praticar o retardou ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal? Não, o que ele fez aí foi desviar o dinheiro, né? Aí, meus amigos, nós temos o velho e bom peculato. E aí, qual é a pegadinha, meus amigos? É que no artigo 327, parágrafo 2º, nós temos uma causa de aumento de pena
quando o funcionário público ele é ocupante de cargo em comissão ou cargo de direção ou assessoramento. André, por que a pena aumenta para ocupante de cargo em comissão? Para você só não ficar na decoreba. Filho, qual é a regra para ingressar na administração pública? Como é que entra na administração pública? Concurso público. Quem é ocupante de cargo em comissão, cargo de direção, assessoramento, você entra sem concurso, filhão. Aí é putaria, né, Major? Tu não faz concurso e tu ainda vai praticar crime contra a administração pública. Aí meu amigo apicultor diz, vai se fuder, porra. Claro, a pena tem que ser aumentada mesmo. Então, aí nosso gabarito na 13ª é a letra D. É peculato com a pena aumentada de terça parte por ele ser ocupante de cargo em comissão. Porra, tu entra sem fazer concurso, tu ainda vai praticar crime, meu irmão. Tu tá de sacanagem, tu tá frescando. 13ª, então, meus amigos, letra D de dado. Essa informação que eu trouxe para vocês está no 327, parágrafo 2º. Não deixem de dar uma olhada nele. 14ª. João foi aprovado em concurso público para ingresso no quadro de funcionários do Ministério Público, sendo nomeado e tendo tomado posse. E, apesar de não ter assumido sua função por razões burocráticas, já foi informado de que seria designado para atuar junto à Promotoria de Justiça Criminal de Duque de Caxias. Ciente da existência de investigação para apurar ilícitos fiscais que estariam sendo praticados por empresário da cidade, colega de seu pai, procura o advogado do investigado e narra que será designado para atuar na promotoria com atribuição para o caso, passando a solicitar a quantia de R$50 mil para, de alguma forma, influenciar naquela investigação de maneira favorável ao indiciado. Meus amigos, aqui nós temos um cara que estudou para ser bandido, né? Não adiantou nada ter estudado que já foi, mesmo tinha entrar no exercício da função. Meus amigos, a palavrinha mágica está aí. Qual é a palavrinha mágica? Solicitar, meus amigos. Se estamos falando de solicitação, nós estamos falando automaticamente de corrupção passiva. Perguntinha besta, corrupção passiva simples ou majorada? Simples ou majorada? Simples ou majorada? Simples ou majorada? Simples. Meus amigos, porque não houve a prática de ato de ofício, ele apenas chegou a solicitar. Ele solicitou para, de alguma forma, influenciar. Então, meus amigos, se ele não chegou de fato a influenciar, é corrupção passiva na modalidade simples. Se ele tivesse influenciado, aí já seria majorada. Lembrou? Pegou aí o gancho aí, minha amiga? 15ª. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. Vou ler de baixo para cima. Letra D. Para a caracterização do crime de concussão, a conduta do servidor público deve consistir na exigência de vantagem indevida, necessariamente em dinheiro. Elimina, meus amigos. Vantagem indevida é qualquer vantagem, beleza? Então, letra D está falsa. Letra C. Cometerá o crime de corrupção passiva o agente público que, na condição de fiscal de tributos, exigir corrupção? Nada a ver, exigir é concussão. Elimina, a letra C está falsa. Bola, para efeitos penais, o CP excepciona do conceito de funcionário público os servidores temporários. 327 ele diz ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Elimina a letra B. Ficamos com a letra A. João, chefe de determinada repartição pública, deixou de instaurar o devido procedimento administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade por falta funcional de Pedro, que, além de ser seu subordinado, era seu amigo de longa data, fato que o fez atuar com um grau de tolerância maior, sobretudo por conhecer a precária situação econômica de Pedro, a qual se agravaria ainda mais com o processo. Nessa situação, João cometeu condescendência criminosa. Perfeito, meus amigos, é exatamente isso que se chama de indulgência. Indulgência é piedade, a compaixão é pena. Então, 15ª questão, gabarito, a letra A de avião. 16ª. Durante uma noite de trabalho, Lúcio, funcionário público, esquece de maneira culposa o cofre da repartição aberto. Tiago, também funcionário público, ao perceber aquela situação, comunica o fato ao seu melhor amigo Henrique, que, sabendo da função exercida por Tiago, vai ao seu encontro. Utilizando a chave de Tiago da sala em que se localiza o cofre, Henrique subtrai determinada quantia. Descoberto o fato, Tiago e Henrique foram denunciados por peculato doloso, enquanto que a Lúcia foi imputada à prática de delito de peculato culposo. Após a denúncia, mas antes de proferir a sentença, Lúcio reparou o prejuízo sofrido pela administração. Ou seja, meus amigos, para o nosso amigo Lúcio, nós estaremos diante de uma causa extintiva de punibilidade. Bora para as assertivas. Henrique, particular e estranho ao serviço público, deve ter sua conduta desclassificada para furto.
Parei de ler aqui. Ei, ele sabia da função ocupada pelo Tiago. Logo, ele vai responder por crime funcional, embora não seja funcionário público. Letra A está falsa. Bola. O crime de peculato doloso não admite a redução da pena na forma do artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, tendo em vista que também visa proteger a moralidade pública. Meus amigos, veja, falso, né, meus amigos? Na verdade, o crime de peculato ele admite a reparação como causa extintiva da punibilidade no culposo, mas em tese é possível a redução, sim. Letra C, a reparação do dano por lúcio antes da sentença condenatória funciona como causa de redução de sua sanção penal. Falso, na verdade, é causa extintiva de punibilidade. Dado, o funcionário público que, valente da facilidade que lhe proporciona a qualidade de servidor, embora não tenha aposto dinheiro, valor ou bem, o subtrai para si ou para outro, ele deve responder por peculato à apropriação. Ei, subtrair é peculato furto, também chamado de peculato impróprio. E aí ficamos com a letra E de Eva. A reparação do dano por lúcio, antes de eventual sentença condenatória, funciona como causa de extinção da punibilidade. Então, 16ª questão, o gabarito é a letra E de Eva. 17ª, José, juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, depara-se com um processo em que figura na condição de ré uma grande amiga de infância de sua filha. Não havendo causa de impedimento ou suspeição, separa o processo para proferir, com calma, na manhã seguinte, uma sentença condenatória bem fundamentada, pois sabe que sua filha ficaria chateada diante de sua decisão. Ocorre que, por descuido, ele esqueceu o processo no armário de seu gabinete por 6 meses, causando a prescrição da pretensão punitiva. Considerando a hipótese narrada, é correto afirmar que a conduta de José, essa questão é muito boa, meus amigos. E aí, o que é que vocês acham? Vamos de baixo para cima. Configura a prática de corrupção. Teve aí solicitação, recebimento, aceitar, não, de vantagem. Configura a prática do crime de prevaricação, baixando para tanto o dolo genérico. Ei, prevaricação exige um dolo específico, satisfação de interesse ou sentimento pessoal. Elimina a D. C. Configura a prática do crime de condescendência criminosa. Condescendência criminosa, meus amigos, é quando o funcionário público ele deixa de responsabilizar outro funcionário. Estamos falando aqui do poder disciplinar da administração pública. Não é o caso aí. Bola. Configura a prática do crime de prevaricação, pois apresenta o elemento subjetivo de satisfação de sentimento pessoal. Meus amigos, aí não há prevaricação. Ele, na verdade, estava cogitando prevaricar. Mas ele não prevaricou. Na verdade, ele acabou agindo culposamente. O problema, meus amigos, é que prevaricação é necessariamente crime doloso. Como aí foi tudo por descuido, meus amigos, só resta concluir que o fato aí ele é atípico, amigos. Portanto, 17ª questão, o gabarito é a letra A de avião. Prevaricação, meus amigos, ela é dolosa, senhores. 18ª, Caio, estagiário concursado do Tribunal de Justiça, no exercício dessa sua função, solicita de um advogado que realizava atendimento a quantia de R$400 para adiantar a juntada de determinada petição. Insatisfeito com a conduta de Caio, de imediato o advogado recusou a solicitação e denunciou o ocorrido ao Ministério Público. Considerando apenas a situação narrada, é correto afirmar que Caio deverá ser responsabilizado pela prática de um crime de... Todo mundo enxerga a corrupção passiva? Perguntinha besta, simples ou majorada? Todo mundo enxerga a corrupção passiva simples aí? E André, quando é que seria majorada? É se ele de fato tivesse praticado o ato de ofício, no caso, realizar essa juntada, né, dessa petição. Então, aí temos corrupção passiva. Tentada ou consumada? Consumada, é crime formal, né, se consuma com a mera solicitação. Então, portanto, 18ª questão, nosso gabarito é a letra E de Eva. 19ª, em um shopping, Carlos, ex-presidiário, encontrou-se com Daniel, que estava passeando no local com sua família. Nessa ocasião, Carlos reconheceu Daniel como sendo um dos agentes federais da execução penal que haviam realizado sua escolta durante uma de suas transferências de presídio. Carlos, então, dirigiu xingamentos a Daniel em razão do cargo deste. Nessa situação hipotética, Carlos cometeu desacato. De boas, né? Desacato. André, mas ele estava fora da função. Sim, mas foi em razão da função. Cuidado com isso. Desacato é você ofender ou menosprezar durante o exercício da função ou fora dela, desde que a ofensa seja em razão da função. É como eu estou dizendo, se alguém aqui me xingar aqui como escrivão, é desacato, mesmo eu estando aqui agora sem estar no exercício dela. Então, 19ª é verdadeira. 20ª, a oposição passiva à execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Gente, na verdade, e outra, a resistência, ela põe na chamada resistência ativa. Como assim, André? Tipo,
existem determinados crimes que, no caso da resistência, por exemplo, eu dou voz de prisão. Eu não sou obrigado você não é obrigado a ir, não. Você tem que lhe levar, que você está preso, entendeu? Então, o que é punido é a chamada resistência ativa, e não a resistência meramente passiva. Estou preso, estou preso, me leve. Isso é crime de modo algum. Agora, se, por exemplo, eu for e ficar me debatendo, isso aí seria resistência, sim. Então, a assertiva ela é verdadeira. O que se pune é a chamada resistência ativa. Resistência passiva, não. Aí a obrigação é o quê? Algemar e arrastar. Quem nunca, né, meus amigos? 21ª. Considere que o advogado Caio tenha solicitado a Maria determinada quantia a pretexto. Sempre que encontrar essa palavrinha a pretexto, meus amigos, é sintoma aí de tráfico de influência. A pretexto de usar sua influência junto ao suposto auditor fiscal da Fazenda Estadual, insinuando que a vantagem se destinava também ao auditor, para que ele a beneficiasse em um processo administrativo fiscal e liberasse rapidamente mercadorias apreendidas. Nessa situação hipotética, Caio praticou o crime de exploração de prestígio, crime praticado por particular contra a administração geral na modalidade simples. Senhores, exploração de prestígio está lá no artigo 357 do seu Código Penal, quem não conhece, contada depois, e é um tipo especial de tráfico de influência. É quando o tráfico de influência envolver membros do Poder Judiciário. Isso se chama exploração de prestígio. É só o legislador infernizando a vida do concurseiro. Beleza? Nessa situação aí não tem exploração de prestígio, o que nós temos aí é tráfico de influência. E detalhe, tanto no tráfico de influência como na exploração de prestígio, o cara está vendendo fumaça. É um tipo especial de estelionato, ele está vendendo uma fraude, ele está vendendo uma conversa. Tanto é que você vai sempre identificar através dessa palavra a pretexto. E aí o que é que acontece? Se além dele pedir o dinheiro para influenciar, ele ainda dizer que aquele dinheiro é para o funcionário público, isso faz com que a pena seja aumentada, tanto no tráfico de influência como na exploração de prestígio. Portanto, meus amigos, a 21ª ela é uma assertiva falsa. Na verdade, aí seria tráfico de influência majorado, viu, meus amigos? Tráfico de influência está lá no 332. Exploração do prestígio, doutora, está lá no 357. 22ª. O advogado Cícero solicita dinheiro de seu cliente João, com o argumento de que repassará a soma em dinheiro ao juiz de direito da comarca, para que este o absolva da imputação de corrupção ativa praticada anteriormente. Após receber o dinheiro do cliente, o advogado entrega ao magistrado, que prolata a sentença absolutória logo em seguida, reconhecendo a tipicidade da conduta de João. Meus amigos, nesse contexto verifica-se que todo mundo chegou aí claramente aí as condutas de ambos. Vamos ler de baixo para cima. Cícero responderá por exploração de prestígio. Exploração de prestígio é se ele estivesse vendendo uma fraude, se ele estivesse vendendo um engodo, um artifício, que não é o caso. Cícero e João, na letra C, responderão por exploração de prestígio. Também, na exploração de prestígio é um tipo especial de estelionato. Cícero e João responderão por tráfico de influência. Também não, porque aí de fato houve corrupção. Na verdade, tráfico de influência e exploração de prestígio são corrupções putativas. Beleza? Aí, no caso, é a letra A. Cícero e João responderão por corrupção ativa, enquanto o juiz vai responder por corrupção passiva. De fato, 22ª, gabarito é a letra A. 23ª. Considere que Josué, funcionário público, recebeu R$500, para não praticar ato e ofício que iria bloquear os bens de determinado empresário, o qual acabou falecendo logo em seguida e antes da efetivação de qualquer constrição patrimonial. Meus amigos, nesse caso é possível afirmar que, letra A, Josué cometeu prevaricação. Vocês viram aí satisfação de interesse ou sentimento pessoal? Que teve aí, filho, foi vantagem indevida, né? Elimina a letra A. B, diante da prática do crime de peculato por Josué. Ei, Josué recebeu vantagem indevida. Isso é peculato? Nada a ver. Peculato é você se apropriar, é você desviar. Elimina. C, o falecimento do empresário reduz a pena de Josué de 1/6 a 1/3. Não muda nada, né, meus amigos? D, Josué praticou o crime de corrupção passiva. É a nossa assertiva correta. Beleza? De fato, 23ª questão é a letra D de dado. 24ª. Determinado agente público de trânsito, atendendo ao pedido do prefeito da cidade, deixou de multá-lo por avançar o sinal vermelho do semáforo. Nesse caso, nos termos do CP, o agente de trânsito praticou o crime de... Hã? 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 Oi? Tráfico de influência. Teve alguma simulação aí? Teve prevaricação aí, ele deixou de praticar para satisfazer o interesse e o sentimento pessoal. Teve advocacia administrativa, ele patrocinou o interesse privado para a administração pública, não. Quando a assistência criminosa deixou de punir, meus amigos, isso aí é corrupção passiva, senhores.
Qual modalidade de corrupção passiva? Simples, majorada ou privilegiada? Hã? Privilegiada, senhores. Estamos diante de um pedido. Lembrem-se, a majorada é quando é em razão de vantagem indevida, senhores. Temos aí um exemplo clássico aí de corrupção passiva. Privilegiada é um pedido, meus amigos. Beleza? Então, nosso gabarito aí na 24ª é a letra B de bola. 25ª, assinale a alternativa correta. O policial militar preso pela prática de crime militar que, utilizando de violência contra a pessoa, tenta fugir do local de seu confinamento, em tese, pratica o seguinte crime. Aí, meus amigos, vou remeter vocês, embora a questão aí acho que não tem nada a ver colocar para vocês, porque isso aí é direito penal militar, vocês não estão estudando isso. Mas, enfim, essa conduta ela é punida no nosso Código Penal normal, é o artigo 352, é o crime de evasão de preso, beleza? É um crime de atentado a empreendimento, porque a pena da forma tentada e da forma consumada é a mesma. Beleza? Eu não vou aprofundar isso não, porque isso é direito penal militar, mas várias condutas são iguais à do Código Penal. Pulei para a 26ª, então 25ª é a letra C, é o 352 do CP, mas veja que aí é um Código Penal militar, não tem nada a ver com a gente aí não. 26ª, sobre os crimes contra a administração pública, julgue os itens a seguir. No crime de peculato culposo, o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Show! Só lembrando que esse crime de outrem é necessariamente uma subtração. 2. No crime de corrupção, o funcionário público ele exige para si ou para outrem. Parei. Corrupção, exigir. Exigir é concussão, senhores. Elimina. 3. Embora não seja apenado com multa, o crime de prevaricação sujeita o funcionário público a pena de reclusão. Também não, né, meus amigos? Na verdade, prevaricação, assim como a corrupção passiva privilegiada, são infrações de menor potencial ofensivo. Portanto, são punidos com penas de detenção e não reclusão. Então, o item 3 é falso, de modo que apenas o item 1 é correto. 26ª questão, o gabarito é a letra A, de avião. 27ª, há crime contra a administração pública em que as formas consumadas e tentadas são punidas com a mesma pena? Sim, meus amigos. É o artigo 352, é um crime de atentado ou empreendimento, beleza? É o crime de evasão de preso. Ele diz lá, evadir-se ou tentar evadir-se. 28ª, exigir. Eu não vou nem ler o resto. Exigir é... Vou nem ler o resto. 29ª, o agente de polícia Júlio, ao tomar conhecimento da prática de um furto qualificado, solicitou, eu não vou nem ler o resto, solicitou dinheiro de um suspeito, com a promessa de não incluir o nome dele no relatório oficial. Solicitar é corrupção passiva, senhores, perfeito. Então, 29ª questão, B de bola. 30ª, quando um serventuário se aproveita de seu cargo para se apropriar de valores apreendidos durante a operação que visava investigar a suposta prática de lavagem de capitais, ele pratica crime de... Peculato, senhores. Temos aí prevaricação? Não. Prevaricação é se ele tivesse praticado, deixado de praticar o retardado em razão de sentimento ou interesse pessoal. Temos concussão? Teve aí exigência? Não teve. Tem corrupção aí? Teve aí solicitação? Não, ele se apropriou de algo que estava sob a posse dele. Isso configura, meus amigos, peculato. Meus amigos, uma boa noite a todos. Foi um prazer imenso estar com vocês. É isso, meus amigos. Um forte abraço. Qualquer coisa, estou à disposição. Mandem suas dúvidas. Só evitem ligações quando eu estiver correndo, né, Mona Lisa?